Olá amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Esse canal foi pensado e criado para simplificar os seus estudos, simplificar a sua preparação para o concurso público da Prefeitura Municipal de Bataguaçu. E a gente pensou em trazer noções muito básicas para que dê um norte, para que direcione os seus estudos. E vamos iniciar aqui pela Lei Orgânica. Então eu vou pedir para você, já que desde já, clique aqui, se inscreva, clique aqui também na notificação para que você possa sempre receber as notificações dos novos vídeos. Muito bem, vamos iniciar aqui falando sobre a Lei Orgânica do município de Bataguaçu. Mas muitas pessoas, às vezes, ela não tem noção, nunca estudou, nunca parou para estudar uma legislação, para estudar as leis e fica um tanto quanto perdido. Todas as legislações, geralmente, elas são bem extensas e as pessoas, muitas vezes, não sabem nem por onde começar. Então, eu quero começar aqui me apresentando. Eu sou o Cleiton Silva, estou como vereador aqui no município de Bataguaçu, no meu segundo mandato. Eu sou formado em Direito e tenho aprovação na OAB. Não estou advogando porque estou como servidor público, sou policial penal aqui no estado e também tenho especialização em gestão e governança pública. Então, com o foco meramente colaborativo, pensamos em criar esse canal e estar gravando algumas videoaulas com noções básicas para dar um direcionamento para você estudar. Vamos falar o que é mais importante. Isso não significa que você não deve estudar mais nada além das videoaulas. Mas vamos dizer o que é mais importante, o que merece uma atenção. Vamos começar então na nossa primeira aula pela Lei Orgânica do município de Bataguaçu. Para falar de lei orgânica, eu quero trazer aqui noções muito básicas sobre a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela é a principal lei do nosso país. É a lei suprema do país. É através da Constituição Federal que vai dar noções para que sejam criadas outras leis. E essas outras leis que são criadas a partir da Constituição, elas não podem contrariar a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, ela está acima de todas as leis. É a lei suprema do país. E abaixo dela vem outras leis, leis complementares, leis ordinárias, que vamos chegar aqui então na Lei Orgânica do município, tá? A Lei Orgânica do município, ela está prevista na própria Constituição Federal. Quando a Constituição Federal ela traz as competências municipais, ela diz que essas competências elas estarão disciplinadas na Lei Orgânica do município, que é uma lei votada e aprovada pela Câmara Municipal. Depois nós vamos entrar com mais detalhes. Mas primeiro eu quero dizer para vocês isso, a Constituição Federal é a principal lei do país. É na Constituição Federal que estão ali os direitos assegurados da saúde, da liberdade, da vida, da propriedade, da segurança, enfim, todos os direitos fundamentais, os direitos sociais estão previstos na Constituição Federal. E também a Constituição Federal, ela traz ali a separação, né? O Brasil, ele é um país federativo, é um país que ele é feito através de uma federação, que essa federação é formada pela união dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então nós temos a União, estados, Distrito Federal e municípios. E todos esses entes agrupados, eles formam a República Federativa do Brasil. Noção muito básica de Constituição para que você saiba o que é uma lei orgânica. Então a lei orgânica é o instrumento previsto na Constituição Federal que vai tratar sobre as competências, sobre os assuntos relacionados aos municípios. Então se nós podemos dizer que a Constituição Federal é a principal, é a lei suprema do país, a lei suprema da União, nós também podemos dizer que a lei orgânica ela é a principal lei do município, tá bom? Tudo que é previsto, as competências previstas para os municípios, elas estão previstas na lei orgânica. E nenhuma outra lei ordinária, ela pode contrariar a lei orgânica municipal. Noção muito rápida sobre Constituição e sobre a lei orgânica. E agora vamos começar a falar sobre a lei orgânica do município de Bataguaçu, começando aí pelo primeiro artigo. O artigo 1º da Lei Orgânica de Bataguaçu diz que o município, em resumo, o município de Bataguaçu, ele vai reger-se-á, ele vai se reger, ele vai se organizar através da Lei Orgânica. Então esse é o primeiro artigo da Lei Orgânica e você já deve gravar isso, que o município de Bataguaçu, ele vai se reger pela Lei Orgânica, que você agora já sabe do que se trata uma Lei Orgânica, tá? No artigo 2º vai dizer, são poderes do município.
o Legislativo e o Executivo. Aqui ele meio que reproduz o que está previsto na Constituição Federal. A Constituição Federal diz que são poderes independentes e harmônicos o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Esses são os 3 poderes da União, cada um ali com a sua função. A Lei Orgânica de Bataguaçu, ela reproduz mais ou menos o que diz a Constituição Federal. No artigo 2º ela diz: são poderes do município independentes e harmônicos o Legislativo e o Executivo. O que eu destaco para vocês, você já deve ter percebido a diferença. No município não existe o poder judiciário, apesar de que todos nós vemos, né, os fóruns, né, sabemos aí dos que existem os juízes nos municípios, o Ministério Público, a Defensoria Pública, mas o judiciário, ele não existe um judiciário municipal. O que nós temos é o Legislativo e o Executivo, tá? E a nossa lei orgânica, ele diz que são poderes independentes. Isso é muito importante dizer, porque a gente percebe que muitas vezes as pessoas acham que a Câmara de Vereadores, por exemplo, e a Prefeitura são a mesma coisa. Não, eles são poderes independentes, mas eles devem caminhar em harmonia. Então, por isso que a nossa lei orgânica diz: são poderes do município independentes e harmônicos, o Legislativo e o Executivo. Vamos falar mais para frente sobre cada um deles, mas o Legislativo, ele é composto, ele é formado pela Câmara de Vereadores, pelos vereadores. E quando se diz o poder executivo, ele traz a figura do prefeito municipal. Tudo bem? Então, artigo 2º, muito tranquilo. Poderes do município, Legislativo e Executivo. Parágrafo único. São símbolos do município a bandeira e o hino, que representam a sua cultura e a sua história. Então, quando vocês veem a bandeira de Bataguaçu, ela é um símbolo do município. Quando vocês ouvirem cantar o hino de Bataguaçu, ele é um símbolo do município. Então, o que nós temos como símbolos municipais, a bandeira e o hino. E depois eu destaco aí o artigo 4º, que ele vai dizer que a sede do município dá-lhe o nome e tem categoria de cidade. Isso é importante dizer. Nós temos o município de Bataguaçu e nós temos a cidade de Bataguaçu. Vocês já pararam para pensar nisso? Justamente porque o município ele é composto por vários bairros, ele é composto pelos assentamentos, ele é composto pelo distrito e é composto pela cidade de Bataguaçu. Então, nós temos diferença entre município de Bataguaçu e cidade de Bataguaçu. O município ele é composto pelos assentamentos, pelas vilas, pelos bairros, pelos distritos, tudo isso forma o município de Bataguaçu. Mas como nós falamos na cidade de Bataguaçu, nós estamos falando sobre a sede do município. Artigo 5º. O município poderá dividir-se para fins administrativos em distritos a serem criados, organizados, suprimidos ou fundidos por lei, após consulta plebiscitária à população diretamente interessada. Então, por que eu destaco isso? Porque a nossa lei orgânica, no seu artigo 5º, ela traz a previsão de que o município ele pode ser dividido em distrito. Nós temos aqui no nosso município o distrito da Nova Porto 15. Ele foi dividido, isso é previsto em lei, como uma forma de organizar melhor a administração municipal. E esses distritos, eles podem ser criados, eles podem ser fundidos, eles podem ser separados, tá? Eles podem ser extintos, e tudo isso, essa forma de se fazer isso é previsto na nossa lei orgânica. E tudo isso deve haver a consulta plebiscitária, ou seja, consultar a população. Então, nessa nossa primeira aula aqui, muito rapidamente, nós falamos sobre a organização municipal, destacamos aí o que é principal, trouxe noções muito básicas para vocês, o que é a Constituição Federal, para que vocês possam compreender o que é uma lei orgânica municipal, e também falamos aí sobre os principais aspectos relacionados ao município de Bataguaçu. Te vejo na próxima aula.